Não foi a primeira, nem a segunda, nem a 10ª vez que a Câmara aprovou um projeto de lei absurdo. O da vez é o marco temporal, mas eu te digo que não se apavore, viu, pequeno gafanhoto? Nem tudo está perdido, muito pelo contrário. A real é que essa aprovação não deve dar em nada e eu vou explicar para você o porquê disso nesse vídeo aqui. Então senta o dedo aqui nesses botõezinhos, engaja comigo e vamos embora. Bom, primeiro vamos aos fatos. A Câmara aprovou o projeto de lei do marco temporal das terras indígenas, o que é grave. Mais uma vez, o rei Arthur Lira liderou a bancada particular dele, que é maior que vários partidos, para mandar mais um recado para o governo Lula. Paga as emendas, senão eu vou zoar teu barraco todinho. E o marco temporal foi usado para dar esse recado agora. Mas o que diacho é esse marco temporal? Por que ele é tão importante? Agora vamos à parte 2. Em 2009, um julgamento estabeleceu que os indígenas só podiam reivindicar terras que eles já estivessem ocupando em 1988, quando o Brasil promulgou a atual Constituição. Tiraram sei lá de onde, porque na lei não está essa regra, mas isso entusiasmou um bando de deputados ruralistas que falaram: olha, boa ideia, que tal colocar isso numa lei, pronto, resolve o problema. Daí pegaram um projeto de lei que também já existia, que falava de demarcações de terras indígenas, remendaram ele todo, enxertaram um monte de artigos e colocaram essa parte do ano de 1988 como marco temporal para a reivindicação de terras indígenas. E qual que é o problema disso? Não é uma boa ter uma data definitiva? Nesse caso não, por uma razão simples. Desde os anos 60, desde o início da ditadura militar no Brasil, que os indígenas começaram a ser expulsos das terras deles, para transformar tudo em fazenda. Em 1988, quando a Constituição foi promulgada, muitos desses indígenas já estavam fora das terras deles há décadas. Então, se aprovar o marco temporal nesses termos, os ladrões vão vencer. Os fazendeiros que roubaram essas terras no passado, que pagavam jagunço para expulsar e até para matar os indígenas, para tomar esses territórios, vão ficar com eles para sempre. E pior, dentro da lei. Acredite se quiser, este é o marco temporal que os deputados acabaram de aprovar. Por que eu digo que um negócio tão sério desses não é grave? Porque não vai dar em nada. E por dois motivos. Primeiro, para virar lei, esse projeto precisa ser aprovado no Senado também. E lá ele não vai ser votado tão cedo. O próprio presidente, o Rodrigo Pacheco, já avisou que não vai ter pressa. E essa frase, não teremos pressa, em bom politiquês quer dizer de um jeitinho educado: não vou votar isso nem a pau. Ou seja, vai ficar parado lá. E o segundo motivo é porque tem um outro processo chegando ao STF para julgar exatamente a mesma coisa. E esse julgamento do STF é que vai valer, porque eles vão ter que declarar se esse marco de 1988 fere a Constituição ou não. E se o tribunal julgar que fere, o projeto de lei não vale nada, mesmo se ele for aprovado no Senado. E o presidente ainda pode vetar. Então é por isso que eu digo que na prática não vai mudar nada. Agora, esses recados da Câmara me preocupam sim, porque os deputados estão fazendo duas coisas. Avisando o Lula que querem mais dinheiro, que não estão satisfeitos com o ritmo do pagamento das emendas e nem com os cargos que o governo Lula está segurando. E também estão aproveitando para cutucar o STF. Eles ficam aprovando essas leis absurdas, sabendo que são absurdas e que vão obrigar o Supremo a botar um freio. E isso fica acontecendo toda hora. E é o que eles precisam para espalhar aquele velho: olha, tá vendo a ditadura do STF? Eles fazem isso para jogar a opinião pública contra o Supremo Tribunal Federal. É tudo jogo político, tudo combinado. E quem está no meio dessa briga, inocente e ainda pagando a conta toda? Eu e você. Sempre nós, né?